Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Seria muito fácil para mim, nestas circunstâncias e a propósito do que se passa na Síria, dizer simplesmente: eu avisei. Mas é precisamente isso que eu vou fazer, quer seja fácil ou não. Eu avisei. Refiro-me, obviamente, ao massacre de cristãos e de outras minorias religiosas, como por exemplo os alauítas, que tem vindo a ocorrer na Síria. Parece que no espaço de poucos dias, entre 1.800 e 2.000 pessoas, incluindo crianças, há imagens horrorosas, escandalosas, insuportáveis, violentíssimas, de crianças mortas, chacinadas pelo governo, o novo governo sírio, o tal do jihadista moderado, o Al-Jolani, que o Ocidente apoiou e aplaudiu e achou que era uma grande substituição, tirar o Bashar al-Assad e lá colocar este sujeito. Eu não tenho problemas nenhuns em dizer isso mesmo. Eu bem vos disse, eu avisei. Refiro-me a um vídeo que publiquei aqui no meu canal, a quando da queda de Assad, chamado Déjà Vu. E como o próprio título indica, eu nesse vídeo referi o seguinte: eu já vi este filme, eu sei perfeitamente o que é que se vai passar. Isto aconteceu no Iraque, isto aconteceu na Líbia, isto aconteceu onde quer que os ocidentais se imiscuam nos regimes, digamos, musculados ou autoritários muçulmanos e, em nome da democracia, metam lá uns tipos, uma espécie de uns guerrilheiros que supostamente vão trazer a paz, a tolerância, a liberdade, enfim, o multiconfessionalismo. Nós sabemos que não é assim. Um radical islâmico é sempre um radical islâmico, um jihadista é sempre um jihadista, e não é por meter um fato, como fez esse tal de Al-Jolani, que vai passar a ser o que a imprensa disse, um jihadista moderado. Quer dizer, isto é a expressão mais espantosa que eu já ouvi desde a invenção da tipografia pelo Gutenberg. Um jihadista moderado, como se isto fizesse algum sentido. Isto é a mesma coisa que dizer um nazi moderado, ou um comunista moderado, enfim, um radical de qualquer espécie moderado. Se é radical, por definição, não é moderado. Portanto, este Al-Jolani enganou meio mundo. Eu não percebo como é que um tipo que fez parte da Al-Qaeda, fez parte da Al-Nusra, fez parte do Estado Islâmico, as organizações terroristas muçulmanas mais violentas, mais sádicas que pode haver, de repente é um líder tolerante e democrático, de repente vai ser um tipo moderado. Bem, o que nós temos vindo a assistir nos últimos dias são massacres de cristãos. Está a haver um holocausto cristão em todo o mundo já pelo menos há uma década, mas eu diria que há mais tempo. Há um massacre contínuo de cristãos em várias partes da África, do Médio Oriente, mesmo na Europa, com a imigração muçulmana. E ninguém fala disto. Pelo contrário, apoia-se estes sujeitos que são radicais, que são violentos, que são sádicos, como digo, e as imagens que nos chegam da Síria são de partir o coração, crianças estropiadas, fuziladas, massacres a tratarem as pessoas como gado. Não só os cristãos, também os alauítas. Eu bem vos disse, eu tinha razão. E é curioso que, várias coisas aqui, não é? O Assad tinha que sair porque era um tirano, como o Saddam era um tirano, como o Gaddafi era um tirano. Eu não digo que eles não fossem, alguns deles pelo menos, particularmente aqui o Saddam, que não fosse um indivíduo cruel, despótico, tirânico. Mas a questão é sempre a mesma. É preferível um Assad, um Saddam ou um Gaddafi ou o Estado Islâmico? É que as pessoas têm que pensar nisto antes de ir com bandeirinhas para as redes sociais celebrar os supostos feitos da democracia, da liberdade e da instauração de regimes pluralistas. Não há regimes pluralistas no mundo islâmico. Ou temos teocracias islâmicas com terroristas, ou com massacres, não é? Com violência, com sectarismo, ou temos uma noção de ordem musculada, mas que persegue precisamente este tipo de indivíduos. No caso do Saddam não é assim, mas no caso do Assad e do Gaddafi é assim mesmo. Particularmente até do Assad. Reparem uma coisa, eu lembro-me perfeitamente quando o Barack Obama, na altura presidente dos Estados Unidos, fez uma conferência de imprensa a dizer que tinha assassinado o Bin Laden. Eu penso que a morte do Bin Laden é um motivo
de regozijo para a maior parte das pessoas do mundo. Não é? Apesar de ser a morte de uma pessoa, estamos a falar de um terrorista, estamos a falar de um criminoso, estamos a falar de um sujeito que, enfim, é responsável por imensa mortes e sofrimentos no mundo inteiro. Ora bem, da mesma maneira que as pessoas festejam, ou festejaram, ou celebraram, ou pelo menos não verteram nenhuma lágrima pela morte do Bin Laden, nós temos que perceber quem é que o Assad prendia e combatia. Não eram democratas, não eram tolerantes, não eram pessoas que queriam liberdade de opinião, liberdade de imprensa, multiconfessionalismo, liberdade religiosa, nada disso. Eram os Bin Ladens lá do sítio, eram estes al-Jolanis, estes assassinos, estes sádicos que agora andam a massacrar crianças, não é? Porque isto não passa na televisão. Ontem passou no Now, mas em Portugal isto não se fala, é um assunto tabu. Mas andam a massacrar crianças, enfim, não só crianças, mulheres, pessoas mais frágeis, idosos, tudo. Andam a massacrar só por serem cristãos. Quer dizer, ainda por cima, para além de ser errado, não é, massacrar as pessoas pela sua religião, os cristãos são a parte mais pacífica, os cristãos coptas são a parte mais pacífica, mais tolerante que existe nessa região, são o conjunto de pessoas, enfim, mais inofensivas que lá existem e agora andam a massacrá-los, crianças, não é? Vejam no Telegram, isto está tudo disponível, estas imagens. E então, e onde é que estão agora as pessoas que nos diziam que o Assad tinha que ir, que o Assad era um tirano e que este indivíduo lá porque vestia um fatinho agora era um jihadista moderado? É uma coisa espantosa, um jihadista moderado. Eu volto a dizer, será que há nazis moderados? Será que há comunistas moderados? Se as ideologias são radicais, as pessoas que têm essas ideologias não podem ser moderados por definição. E essas pessoas que andavam a festejar a queda do Assad, esse sim era moderado, era um tipo que tinha um regime progressista, basta ver como é que ele se apresentava, não é? Com aquelas barbichas todas de guerrilheiro, da Ayatollah, as mulheres andavam livremente na Síria e as pessoas que ele perseguia e matava, porque ele realmente era um regime autoritário, não há dúvida que fazia isso, tal como o Shah do Irão, eram estes. Ele matava estes tipos, estes Bin Ladens, estes indivíduos da Al-Qaeda, da Al-Nusra e do Estado Islâmico. Se vocês fossem governando de um país e tivessem bombistas suicidas a tentar fazer uma revolução islâmica totalitária, teocrática, fascista, o fascismo islâmico é isto, não é? Está-se a ver. Se vocês fossem líderes desse país, o que vocês fariam é perseguir essas pessoas. Quer dizer, ali as opções são estas, ou regimes autoritários musculados ou estas teocracias islâmicas. O Bashar al-Assad era um tipo extremamente moderado para as circunstâncias, era um indivíduo progressista, novamente dentro das circunstâncias, ocidentalizado, tinha uma visão moderna, tolerante, multiconfessional da sociedade. Os cristãos coptas estavam protegidos com ele, as várias denominações religiosas islâmicas estavam protegidas com ele, a não ser estes indivíduos radicais, assassinos, volto a dizer, sádicos, que gostam de matar, de torturar, enfim, de meter estas leis radicais da Sharia, as mulheres todas tapadas, se cometerem adultério são apedrejadas, o mais radical, não é? O extermínio das outras religiões. Isto é a consequência inevitável desta intromissão do Ocidente nos países islâmicos que não entendem o que é que se passa no Islão e fazem estas intervenções em nome da democracia, dos direitos humanos e acabam por meter lá estes indivíduos que são radicais, que são fanáticos. Repare-se, quando o Saddam Hussein saiu do Iraque, quem é que foi para lá? Vocês lembram-se quem foi para lá? Eu sei. Foi o Estado Islâmico. Qual é que é mais perigoso para nós, mesmo do ponto de vista geopolítico, qual é que é mais perigoso para nós? Quando o Gaddafi saiu do poder, isto foi um caso trágico, não é? Quando eles derrubaram o Gaddafi, foi a Hillary Clinton, isto é tudo hoje do domínio público, ela até escreveu isso na sua autobiografia, que fez tudo para derrubar o Gaddafi, e até se riu numa entrevista, isso é conhecido. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Quem é que foram estes indivíduos que estavam a gritar Allahu Akbar?
Eram os democratas? Eram os tolerantes? Não, era o Estado Islâmico. A partir daí, novamente o Estado Islâmico, a partir daí a migração para a Europa ficou totalmente descontrolada, os atentados deixaram de ser no Norte da África, passaram a ser cá, e eu gostava de saber o que é que nós ganhamos com isto, apoiar esta gente. Para além da horrorosa, repugnante injustiça que estamos a cometer, que ajudamos a cometer, ou ativamente ou passivamente, celebrando a queda do regime, como muitos por aqui celebraram, esta injustiça de andar a assassinar pessoas inocentes, cristãos, alauítas, outras denominações religiosas, crianças, enfim, tudo ali, massacres, assassínios cruéis, uma coisa do mais horroroso que pode haver. Para além disso, o que nós estamos a fazer é ajudar a espalhar o Islão radical no mundo. Nós estamos a desestabilizar o Médio Oriente. Isto é uma história já muito antiga, começou no Irão em 1979, com a queda do Shah do Irão e o estabelecimento dos ayatollahs, do regime dos ayatollahs, e a partir daqui há um padrão revolucionário de intermissão do Ocidente nos assuntos do Médio Oriente e sempre favorecendo os radicais islâmicos contra a paz, a segurança, a prosperidade dos povos que lá vivem, muçulmanos, mas também da Europa, porque a mentalidade jihadista é a revolução mundial e a conversão toda a gente àquela ideologia, àquela doutrina, àquela pseudo-religião, porque não distingue entre Estado e religião, que é no fundo o fascismo islâmico, a teocracia islâmica. Eu espero que as pessoas que festejaram a queda do Assad estejam satisfeitas com o belo resultado dos seus desejos, das suas celebrações. E é isto o Islão, é uma doutrina religiosa que não tem separação política, motivo pelo qual um regime islâmico será sempre uma teocracia, o que nós aqui chamaríamos fascismo. Não há pluralidade de partidos, não há liberdade de opinião, não há liberdade de isenção política, há tudo aquilo que caracteriza um regime totalitário e nada daquilo que caracteriza um regime democrático, nem politicamente, nem em termos sociais ou culturais. Eles banem obras que consideram, prejudiciais à religião ou contrárias à religião, são dogmáticos, são totalitários e são, como se vê, criminosos e assassinos. Mas vocês aplaudiram, digo vocês, não necessariamente quem me ouve. Eu acho que toda a gente entende o que é que eu quero dizer. As bandeirinhas nas redes sociais, as demonstrações de vivas e de felicitações pelo golpe democrático. Como é que um golpe patrocinado por forças estrangeiras pode ser democrático? Enfim, o golpe democrático, e agora está o resultado à vista. Crianças inocentes massacradas como gado, pessoas pacíficas, respeitadoras, diria mesmo que a parte melhor da sociedade síria está a ser chacinada. Parabéns a todos vocês que aplaudiram este belo resultado.